De volta com o Educador em Entrevista, hoje na companhia da Camila Viana Duarte. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, você é psicóloga, coordena o CAPS aqui na cidade. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Qual é a função dos CAPS, né? E a que tipo de público eles atendem? Tá. O CAPS ele é um equipamento substitutivo às internações prolongadas em saúde mental, né? Na área da psiquiatria. São serviços que buscam trazer para o paciente a integração dele novamente na sociedade, o resgate da cidadania, oferecendo para isso um atendimento multidisciplinar. Uhum. E, de fato, eles são implementados em várias cidades, né? E também com alguns formatos diferenciados, né? Como o CAPS-AD, tem essas possibilidades. Isso tudo é de acordo com a política do SUS mesmo. Para cada município é visto de acordo com o número mesmo populacional. Então, existe CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, AD e CAPS I. 1, 2 e 3 de acordo com o número mesmo de habitantes. O CAPS AD é o CAPS álcool e drogas. O CAPS I, o CAPS voltado para atendimento infantil, especificamente. Uhum. E de fato a gente percebe o quanto a estrutura é necessária, né? A gente conversava aqui, você fala que o CAPS atende cerca de 3 mil pacientes, ou seja, 5% da população já passou pelo CAPS. Isso. É um assunto bastante polêmico, controverso, mas também muito necessário. A gente fala da saúde mental, da organização que as políticas também favorecem para a saúde mental nos dias de hoje. E aqui especificamente em Batatais, a gente está passando por uma reformulação, por um momento de reorganizar o serviço, o tipo de atendimento também. Antes existia o serviço do ambulatório, que era um atendimento mesmo mais focado na consulta psiquiátrica, na consulta psicológica, na manutenção ali da medicação. E hoje ele foi absorvido pelo CAPS, né? Então toda essa demanda passou a ser absorvida pelo CAPS, que tem outra proposta, que mesmo com a reforma, né, a luta antimanicomial, ela traz isso, traz um olhar diferente para o acompanhamento do paciente psiquiátrico, com outras vertentes, com a reintegração mesmo dele em outros serviços, fazendo com que a rede mesmo do município funcione melhor. E de fato, né, ter essa possibilidade dessa cobertura é extremamente importante, porque quando a gente fala das questões psicológicas em especial, né, ainda há muito preconceito da sociedade. Exatamente. A reforma ela começou com isso, com essa ideia, né? O movimento ele começou com Franco Basaglia na Itália, na década de 60 aproximadamente, denunciando mesmo a falta de tratamento para o paciente psiquiátrico. O olhar, assim, era algo muito desconhecido ainda, com pouco recurso terapêutico, e os pacientes eles ficavam restritos a hospitais, trancafiados, e sem nenhum tipo de apoio. E hoje acho que ainda a gente vive um pouco dessa herança, né? Tudo que não é muito conhecido ou que não existe ali uma resposta imediata, seja da medicina, seja de qualquer outra área de saúde, gera um desconforto, né? E acho que o CAPS, toda essa reforma mesmo psiquiátrica busca integrar, fazer com que todos tenham a sua contribuição, todos participem, seja da saúde, seja de outras áreas também, para o entendimento e a melhora desse paciente. Se trata esse tema, né? E existe o Dia da Luta até com uma ferramenta aí de informação sobre, né? Isso, exatamente. Acho que isso é muito importante. Até agradeço novamente o convite. Acho que espaços como esses são essenciais para não deixar a luta, a reforma ficar no esquecimento. São espaços mesmo para se refletir o que vem a ser saúde, que não está só inserida dentro das unidades, né, mas que seja uma participação social mesmo maior. Uhum. E quando a gente fala dessa questão, né, a gente fala de todo esse período histórico em que existiu uma exclusão intensa das pessoas que manifestavam algum problema, e também uma questão de entender
que a questão não era provisória, né? A gente vê muito essa taxação mesmo, né? Fulano é louco, fulano é isso, e não, né, está com um problema. Exatamente. Tudo que envolve a saúde mental, o transtorno psiquiátrico, vem muito inserido também com muito preconceito, até com um certo desconhecimento, com uma questão moral muitas vezes associada, né? E aí ampliando para a dependência química, para outros quadros também. E isso mobiliza muito a sociedade, né? Então, e dificulta também o entendimento do que vem a ser uma doença, de que aquela doença ela não é algo que o indivíduo possa ser culpabilizado por aquilo, né? Ela tem um agravo psiquiátrico que precisa de tratamento, de cuidados específicos, né? E essa condição, né, a gente percebe isso, cada vez mais a gente tem enfermidades que exigem acompanhamento, né? Só que aí, de novo, a gente cai na questão do preconceito, né? Uma pessoa que tem um diabetes, por exemplo, que faz o seu controle, né, não tem essa pressão, né, que um doente psiquiátrico tem. Exato. Uma das questões que a gente discute bastante é justamente essa, o preconceito associado. Um paciente diabético, como você deu o exemplo, acho que um grande diferencial é que ele pode ter uma compreensão maior da importância do tratamento, ele pode ter um apoio, um respaldo familiar ali no controle da insulina, enfim, do que ele precisa para se manter equilibrado. Um paciente psiquiátrico, muitas vezes em surto, vamos imaginar um paciente esquizofrênico, com um quadro mesmo mais agravado. Ele tem questões comportamentais. Então, ele pode, sim, de repente estar em algum lugar que não seja a casa dele, ele pode causar um desconforto, um transtorno, e isso agrava muito a compreensão do quadro. Né? Isso gera muito preconceito também. Sem dúvida. E, de fato, né, na rotina dos tratamentos, hoje a gente tem cada vez mais um espaço, uma abertura que começou com a luta, né, de discutir essas questões. Mas até porque eu acho que não existe hoje uma família que não tenha alguém que tenha passado por algum tratamento ou que tenha alguma carência nesse sentido. Exatamente. Acho que é uma grande conquista que a luta antimanicomial vem trazendo ao longo dos anos, é também uma mudança do foco. Né, o foco não na doença, não na perspectiva da doença, do paciente que está sem tratamento, mas também do que vem a ser saúde mental. Né, e como ela está inserida na nossa rotina. A gente precisa de saúde mental para trabalhar, para seguir a vida, para seguir a família. E essa discussão hoje em dia ela é muito, muito pertinente. Quem hoje não passa por estresse no trabalho, não é sobrecarregado em alguma atividade, isso tudo gera uma necessidade de um equilíbrio diferente que em outros momentos a gente conseguia de outras formas. Né? Então, realmente, hoje falar em saúde mental, ela está inserida não só no nível de um paciente com um distúrbio psiquiátrico mais agravado, mas para a gente, na nossa rotina mesmo de vida. Tem uma pergunta do espectador, do Eduardo, né? Perguntando se essa estrutura da rotina de vida tem agravado ou ampliado o número de casos. Sim, sem sombra de dúvida. Acho que isso precisa gerar uma discussão maior do como a sociedade está promovendo saúde, né, hoje em dia. Como o que é oferecido para a população dos municípios, enfim, para que ela se mantenha saudável, né? E acho que é uma discussão que vale muito a pena, e sim, os índices mostram o tipo de encaminhamento que chega hoje para a gente, no CAPS, por exemplo, ele é muito abrangente. Então a gente percebe isso, queixas do dia a dia, queixas do estresse, da rotina que as pessoas hoje são obrigadas a manter na sua vida, faz com que ela precise de uma atenção diferenciada. Júlia, também com uma questão interessante, né? Hoje nós vemos uma questão muito grande de medicação, em especial para as crianças,
o número de crianças utilizando medicamentos como Ritalina e similares cresceu muito. Ela pergunta, de fato existe essa necessidade? Uhum. Essa é uma das grandes reflexões que a luta antimanicomial, que os CAPs vem favorecendo para a sociedade. Se você enxerga o tratamento só como o auxílio da medicação, só ele focado ali na consulta ambulatorial, na remissão do sintoma, é a única medida a ser tomada. Mas por trás dessa necessidade da criança, do adulto, será que não existem outras redes que podem ser fortalecidas, né, com a escola, com a própria família, os limites? Hoje a gente vê muito isso dentro do CAPS mesmo, a necessidade de se trabalhar a importância dos pais colocarem limites, de não deixar de cumprir esse papel, de ter uma proximidade maior com a escola, com o professor. Isso tudo se sabe que reduz muito esses sintomas. Uhum. Né? E a própria luta começa assim. Quando o Franco Basaglia começou a questionar as internações, o questionamento era justamente o foco no médico só, na medicalização do paciente e a importância de outros setores, dos centros de convivência serem retomados, de grupos mesmo, de pessoas, dos familiares, em lugares para se trocar ideias, o que um pode fazer para ajudar o outro, que com certeza reduziria, e é a nossa luta aí atual também, esse aumento abusivo aí da medicação. Uhum. E, de fato, né, a gente acaba vendo que as pessoas procuram a solução mágica do remédio. Exato. Né? Não muda nada. E o remédio, normalmente, ele trata sintomas, ele não trata causas. Exatamente. É muito comum, é um discurso muito comum para depressão, para outras doenças também. Está me incomodando, está me fazendo sofrer, eu vou tirar esse sintoma, mas eu não não enxergo a causa. Não enxergo o conflito real que está ali e que vai aparecer de outra forma, vai aparecer ali algum tempo. Né? A solução realmente não é essa, o foco não é a consulta, o remédio, a remissão imediata daquele sofrimento. Né? Uhum. É esse entendimento mesmo, maior. Também a questão com a Júlia aqui, né? Existem pacientes que chegam e que se automedicavam? Sim, é uma cultura que infelizmente a gente percebe no Brasil todo, do empréstimo da medicação. Um vizinho tomou, fez efeito para mim, me ajudou, toma também. E que é um problema, porque passa-se a usar a medicação de uma forma muito arbitrária, né? E isso prejudica sim o acompanhamento. E de fato, pode gerar problemas mais graves. Sim, exato, porque muitas vezes a gente ouve muito isso lá, estou com depressão, e muitas vezes não é um quadro depressivo, realmente, é um sintoma de alguma outra questão associada, e aí toma-se uma medicação que pode ter um efeito colateral muito pior, muitas vezes. Então tem que ter uma observação muito lúcida aí a respeito, que olha, é um problema e tem que passar por uma avaliação séria antes de qualquer intervenção nesse sentido. Isso, com certeza, como qualquer outra enfermidade, né, de outras áreas, na saúde mental não foge à regra. É importante se ter um diagnóstico, um acompanhamento, inclusive para se ver a necessidade real de uma medicação, né, e não se fazer um uso que pode causar aí algum outro tipo de problema posterior. Uhum. Bom, pensando aí, né, na questão de continuidade de tratamento, é o que a Vanessa coloca, né? Existe previsão de tratamento ou não? Cada caso é um caso, vai depender dessa condição. Se a gente fala de saúde mental de uma maneira mais generalizada, ela precisa ser constante, né? De você estar sempre atento, ter qualidade de vida, acho que aí já entra uma questão também de prevenção. Não existe para alguns transtornos mais graves, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, não existe cura, existe tratamento. Como o diabetes, como uma cardiopatia mais severa. Então, tempo é uma coisa muito difícil de se prever.
O que é importante é se ter a noção da continuidade desse tratamento e de uma avaliação constante, né, para que ele seja realmente ali adequado a cada momento da pessoa. A nossa espectadora aqui diz que tem 2 filhos, um deles está preso, o outro com problemas de comportamento. Não conversa com as pessoas, não tem amigos, fala apenas com a namorada, porém essa já está reclamando que ele está muito fechado. Ela pergunta que tipo de encaminhamento tomar nesse caso. Qualquer situação que se faça necessária uma intervenção ou alguma dúvida com relação a se precisa ser acompanhado pelo CAPS ou não, o fluxo ele é único, ele é o mesmo. Se procura a unidade básica de saúde da região, da referência, se passa primeiro por uma avaliação clínica para ver se realmente é alguma outra questão que está precisando de investigação, né, de entrar aí num outro tipo de equilíbrio. Havendo a necessidade, o médico ele faz o encaminhamento para o CAPS. Esse encaminhamento entra pela regulação e chega até nós. Uhum. Até porque tem que ter, de fato, essa triagem, né? Exato. Tem que ter essa ação aí de levantamento mesmo, né? Isso. Para que o clínico também, é importante a participação dele, é importante a participação da atenção básica também com o seu olhar para a própria saúde mental. Então, esse é um caminho que garante que outras questões sejam também ali atendidas e que chegue para o CAPS os casos realmente mais graves, aí associados à questão da psiquiatria, da saúde mental. Uhum. Falando nessa questão do acompanhamento, de todo esse posicionamento aí, né? Como observar a questão específica de alterações no comportamento da pessoa, né? Porque a gente percebe toda a discussão da luta antimanicomial, e o Brasil tem uma representação simbólica disso, que é o filme Bicho de Sete Cabeças, né? De várias internações ou intervenções que não seriam necessárias ou que não seriam necessárias da forma que foram feitas. Exatamente. Acho que investigar, o que ajuda muito é a participação mesmo da família, dos amigos, da sociedade como um todo. Perceber sinais e sintomas é algo que ajuda muito a prever algo mais agravado no futuro. Então, qualquer alteração de comportamento, parou de se alimentar devidamente, não está conseguindo dormir, está dormindo demais, começou com alguns comportamentos que a gente chama de bizarros, vamos dizer assim, falar sozinho, ou com uma intensidade diferente de comportamentos que são normais, procura orientação, procurar saber se existe assim, algum tipo de questão clínica associada, se não, procurar sim um apoio aí da saúde mental, para se evitar justamente isso. Muitas vezes também não é necessário uma intervenção tão diretiva como uma hospitalização e um processo terapêutico, um processo de grupo, um fortalecimento ali da visão dessa pessoa dentro da sociedade pode já ser muito efetivo. Uhum. E aí acaba tendo essa questão, né, de observar antes, né? E hoje parece que o brasileiro tem aquela coisa, né? Todo mundo é técnico e juiz de futebol e parece que todo mundo é psicólogo e psiquiatra hoje em dia. Exatamente. É a busca do imediato, né? Que também a gente estava falando com relação à medicação. Isso é um risco muito grande. As pessoas precisam refletir, ter espaço para se abrir mais à discussão, abrir mais a participação delas mesmas. Acho que existe também uma responsabilização muito do outro. É um momento que a gente vive mesmo da sociedade. Não é mais responsabilidade minha colocar limite no meu filho ou ajudar a minha família a se resolver. Não, é uma questão institucional. E muitas vezes essa cooperação, ela resolve a questão. Né? E sim, existe muito a participação coletiva em alguns assuntos que poderia sim ser mais efetiva essa participação, mas com outros meios. A Vivian, né, está mandando um grande abraço, parabenizando pelo trabalho que você desenvolve em prol da saúde mental e que agradece a oportunidade de ter aprendido tanto com a equipe, né? E termina aqui colocando: somos todos pela saúde mental.
Ah, que bom, que bom. E que tem mais que se fortalecer mesmo pessoas, esse diálogo, pessoas que compreendem e ajude aí a desmistificar também a saúde mental. Uhum. Tem uma questão aí que se coloca, né, que eu acho que é cada vez mais premente também, que é a pergunta do Rogério aqui. O quanto hoje o crescimento do consumo, né, de drogas, não só as ilícitas, como as lícitas também, né, a gente percebe que o consumo de álcool cresceu muito, tem gerado e agravado a problemática dessas doenças. Exatamente. Entra no rol aí das grandes preocupações atuais da saúde mental. O uso abusivo de substâncias, seja psicoativa, seja lícita ou ilícita, e o quanto, sim, isso agrava a continuidade saudável da vida dessa pessoa. E é uma discussão realmente mais ampla. O que a sociedade como um todo também valoriza, o que ela enxerga como algo que é desejável para um grupo de adolescentes, para um grupo específico, e que acaba, sim, prejudicando e muito a saúde mental. Pode desencadear algum quadro mais grave também. Uma pessoa que tem uma predisposição a um quadro psiquiátrico mais agravado, uma esquizofrenia, uma psicose, seja ela de qual natureza for. O uso de substâncias pode ser o gatilho para isso, né? Então essas situações são previstas, sim. Uhum. E isso é muito importante, né? Porque a pessoa não sabe se ela tem predisposição para o gatilho. Então acaba sendo uma loteria aí, né? E é bom não arriscar. E é uma questão, às vezes assim, mas eu só experimentei. Uhum. Às vezes o só experimentar é gatilho para uma doença. Exatamente. Só o experimentar pode causar a dependência. Uhum. Né? E a dependência ela pode ser física e ela também psicológica. A dependência física, muitas vezes, ela é mais, entre aspas, fácil de se fazer o controle. Agora, a dependência psicológica é essa que ela é mascarada muitas vezes. Não, eu só experimentei, não, meu uso é de final de semana para o álcool, por exemplo, a gente escuta bastante, meu uso é social, e a pessoa não percebe, ela perde um pouco da consciência de que ela não consegue mais ficar sem essa substância. De que ela só consegue ficar bem se ela tem algum tipo de substância como essa, seja o álcool, seja a droga, de que natureza for. E isso já é um quadro a ser observado, já é uma dependência psicológica que está ali. Uhum. E quando a gente pensa, né, não é só a questão do gatilho da dependência química, mas, por exemplo, pode ser gatilho de uma esquizofrenia ou de uma outra questão que a pessoa nunca apresentaria quadros na vida, mas que a droga... Isso, a droga coloca isso em evidência. Essa situação ela é bastante observada, é bastante comum, e ainda a saúde mental ela é um campo que se tem muita pesquisa, muito trabalho, se tem tratamento, como a gente disse, mas não se sabe identificar, não existe um exame, vamos colocar assim, que você consiga fazer e detectar se você tem uma predisposição para um quadro, para algum distúrbio psiquiátrico ou não. Então, realmente, é um tiro no escuro, né? A droga, qualquer uso de substância pode ser esse gatilho para qualquer pessoa. Pensando na questão de algumas outras enfermidades, né? A Maria Vitória coloca aqui o Parkinson. Ele também vem acompanhado de outras enfermidades psiquiátricas junto? O Parkinson ele é uma doença neurológica degenerativa. Ele pode trazer alguns sintomas comportamentais que precisam sim da atenção, de uso de medicamento apropriado, mas costuma-se ser mais acompanhado pela geriatria, pela neurologia. Acho que o caso do Parkinson é interessante se pensar na família, no cuidador, pensando na saúde mental, na manutenção da saúde mental ali de um núcleo todo que acaba sofrendo também. Né? Então, acho que o apoio aí importante, psicológico, de se ter, de quem faz o cuidado dessa pessoa, de quem está ali no dia a dia, porque é um trabalho desgastante, é um trabalho que você acompanha o seu familiar, muitas vezes perdendo as capacidades, e isso também gera uma necessidade, uma demanda aí de saúde mental. Uhum.
e a Ana Júlia com uma questão exatamente nessa linha, né? Quando se fala muito de famílias que apresentam o mesmo problema, né? Ela coloca se tem uma questão de fato genética aí, ou se também isso, né? A questão de um que fica cuidando do outro e do contato o tempo inteiro, se isso também pode ser um dispositivo de gerar. Sim, são as duas questões, são os dois eixos, vamos colocar assim, que hoje se sabe interfere diretamente no aparecimento de um agravo psiquiátrico, seja ele de qual natureza for. O meio, o ambiente, o ritmo de vida, as alternativas que a gente tem, né, para se manter saudável. Mas também se sabe que existe uma predisposição genética. A gente ainda não consegue detectar exatamente a porcentagem, se vai se desempenhar esse papel ou não, mas as duas frentes, elas caminham juntas. Uhum. E isso que você coloca, né, a observância do cuidador, né, de se preocupar também com a saúde mental dessa pessoa é extremamente importante. Extremamente, porque ela é o apoio para uma pessoa que já está doente, mas ela pode também se tornar uma pessoa que necessita de cuidados. E é o apoio, é justamente a pessoa que faz ali o primeiro contato, o primeiro cuidado do paciente. Ela precisa, os profissionais de saúde também precisam, é uma necessidade que precisa ser generalizada e dada a devida importância para isso. Uhum. Carolina, parabenizando pelas colocações e colocando isso, né? Hoje nós temos vários novos termos, né? Parece que foi subdividido, né, a várias questões aí da psicologia. Ela coloca, né, de fato surgiram novas questões ou não? Hoje o entendimento é mais amplo, por isso as subdivisões. Eu acho que tudo é um processo muito dinâmico, né? E se vai investigando, acho que assim, a questão da nomenclatura das doenças, ela acaba servindo mais como uma referência para o profissional, do que propriamente dita para um uso ali, né, social, né, dessas denominações. Se busca fazer as conexões hoje em dia, né? O que hoje a gente tem, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que é um exemplo nessa linha, mudança, né? Antes não, a gente falava só do autismo, então se consegue verificar que existem características diferentes, existem sintomas diferentes, e falar em espectro é dar essa noção de que existem várias questões a serem observadas, né? Uhum. Mas é um referencial, acho que mais para que os profissionais consigam se entender melhor, né? E a importância que a família, que a população de maneira geral procure o apoio e se sinta amparada aí pela rede que ela dispõe. Perfeito. Para quem necessitar de um encaminhamento, né? Vamos repetir essa questão, né? Olha, estou notando que um amigo, um familiar está passando por uma questão, ou a própria pessoa mesmo. Uhum. Como recorrer, a quem recorrer? O primeiro acesso à própria unidade de saúde, na atenção básica, está bem preparada também para atender, para oferecer esse primeiro cuidado. Se houver aí sim uma necessidade mais pontual, algo a ser mais investigado com relação à saúde mental, o próprio médico vai vai referenciar para a unidade de especialidade, no caso, que é o CAPS. Né? Mas não deixar de procurar, acho que isso é o mais importante, não protelar essa procura, porque isso pode causar um agravamento depois dos sintomas, né? E de qualquer maneira, os casos mais graves, uma necessidade de orientação, isso o CAPS está aberto, está à disposição para fazer a todo momento. Perfeito. Camila, eu queria agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, esperar que todos tenham mais consciência com relação a essa problemática e que, de fato, nós comecemos a pensar em qualidade de vida e não para não depois ficar em função de tratamentos, né? Obrigado pela participação. Obrigada a você, e acho que justamente essa é a voga do momento, né? Agradeço o espaço. Muito importante que seja oferecido, sim, esse espaço de discussão, de reflexão, e estamos à disposição. Maravilha. Bom, na sequência nós vamos falar um pouquinho da Feira dos Produtores. Nós voltamos já.
De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho do trabalho desenvolvido na Feira do Produtor, aqui na companhia do Reginaldo. Obrigado pela participação com a gente. Obrigado a vocês pela atenção dada aí, gente. Boa tarde. Também com a Andréia. Andréia, obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada a vocês, Luciano, mais uma vez, por estar nos convidando para estar participando do programa. Bom, Reginaldo, como é que surgiu a ideia, da montagem da feira? Bom, primeiramente a ideia surgiu, foi com outro parceiro nosso que hoje já não está mais, que era o Marcos Andrade. Entre ele e o João do Posto Ômega, surgiu essa ideia de fazer a feira ali. Aí a gente veio correndo atrás de pessoal para participar e tudo mais, né? E com isso acabamos ficando lá quase que 8 meses, fazendo reuniões, discutindo e agregando pessoas e tudo mais. Aí com a saída do Marcos, eu entrei e dei continuidade, dei mais agilidade para poder acontecer mais rápido, né? Porque estava demorando muito. Na parte de burocracia, de licenciamento, né? Para ficar tudo legalizado, tudo certinho. Em parceria com a ACE, também ajudou mais para poder melhorar e sair mais rápido ainda. Perfeito. E André, como é que a CE entrou nessa parceria aí? Como é que surgiu a ideia desse apoio? Então, Luciano, lá na Associação Comercial nós temos os núcleos, né? Então nós temos o núcleo da beleza. E quando apareceu essa ideia da feira, a gente até nós chamamos o pessoal do Sebrae para estar participando, para ver como que a gente podia formalizar isso. E dentro das questões burocráticas, até de início, era criar uma associação. Mas a gente viu que não era viável até então para estar criando uma associação, porque é muito burocrático, não é tão simples assim. Então foi aonde nós tivemos a ideia de estar criando um núcleo, né? Mais um núcleo lá dentro da Associação Comercial. E eu chamei o Figueiredo para conversar, na época o Zé Eduardo, que era o diretor, e a gente teve o apoio, né, deles, e aí foi onde nós começamos a fazer as reuniões, né, era desde maio do ano passado, nós fazíamos as reuniões toda semana, né, foi onde a gente teve a ideia de criar esse núcleo. Então, quer dizer, esse núcleo surgiu depois dessas reuniões, que aí nós falamos, bom, vamos associar esse pessoal e criar esse núcleo para a gente ver se a gente consegue montar a feira. E graças a Deus deu certo. Perfeito. E de fato, né, Reginaldo, a gente percebe que Batatais tem muitos produtores. Sim. E faltava um espaço desse mesmo para comercializar os produtos. Realmente faltava. Mas só que a quantidade de produtores que tem em Batatais, muitos não acreditaram na feira, né? Então, de tanto a gente tentando organizar, na época a gente tinha 40 produtores só de hortaliça. E chamando, e as pessoas não acreditavam. Isso aí não vai acontecer, isso aí está demorando muito, né? E hoje, eles estão percebendo que o negócio, inclusive hoje, mas faz 6 meses já da feira, então eles estão voltando e a gente está aumentando mais a feira e dando mais diversificação nos produtos, né, que lá tendo. Como não é uma feira livre para poder entrar qualquer um de qualquer jeito, todo mundo tem que se organizar para poder entrar de associado na ACE para poder participar da feira. Tanto é que é uma boa pedida para convidar os produtores e a população em geral que tem o produto e que tem a demanda do produto na feira, né? Se quiser participar, que é só procurar a gente, ou a Andréia na ACE, que a gente se organiza. Perfeito. E de fato, né, Andréia, com uma estrutura melhor organizada, né, porque o que a gente percebe muitas vezes nas feiras que não tem uma estruturação, uma organização, é que as pessoas acabam concorrendo entre si, aí depois não é mais lucrativo para ninguém, então é um processo que começa e morre no processo. Luciano, isso é um cuidado que nós temos. Então, assim, às vezes o pessoal me procura lá na Associação Comercial, André, eu quero participar da feira. Então, assim, eu pego o contato da pessoa, né? Mas, assim, a gente tem muito cuidado, porque eu tenho pessoas ali que estão com a gente desde o início, entendeu? Que começou a participar das reuniões desde o mês de maio do ano passado. E tá lá, conseguiu montar, conseguiu comprar barraca, tá lá participando com a gente. E aí, de repente, eu vou lá e coloco uma outra pessoa com o mesmo produto. Quer dizer, vai ter demanda? A gente já tem demanda, o pessoal, o público que está frequentando ali, né? Então, tudo isso a gente analisa. Porque o que acontece?
Batatais não tem o hábito de feira, agora que está começando, o pessoal está conhecendo a feira agora. Então, às vezes, assim, eu chamo o Reginaldo e falo, Reginaldo, e aí? É o momento da gente já colocar mais uma barraca com esse produto que já tem? Então, a gente faz toda uma análise, né? Para ver, porque assim, o Reginaldo, como está lá todos os domingos, ele é o presidente, ele está lá no dia a dia, ele já está acostumado com isso. Então, ele fala para mim, Andréia, olha, verdura, por exemplo, no início era só ele, né, Reginaldo? Então, depois que a gente começou a incluir mais pessoas, então a gente faz toda essa análise para ver se é o momento ou não. Se a gente analisa e vê que tem mais demanda, que é 10 horas da manhã, aquele outro que já está lá com o produto já não está conseguindo atender o público que está lá, a gente consegue encaixar. Então, tudo isso é fazendo essa análise com muito cuidado para não deixar com que as pessoas percam o interesse dos que já participam de deixar de estar participando da feira. E, André, vem um evento diferenciado aí a esse respeito. Nós estamos agora com uma missão empresarial, né, que é uma feira do pessoal de alimentação. Então, isso é para restaurantes, até mesmo para o pessoal lá da feira, nós já fizemos as inscrições de muitos, para alimentação fora do lar, que é a FISPAL, que é uma feira em São Paulo, né, que vai acontecer agora dia 13/6. Nós iremos estar saindo da porta ali da Associação Comercial às 4 horas da manhã. Vamos retornar no mesmo dia, saindo de São Paulo às 6 horas. Então, quem tiver interesse pode estar me procurando lá, né? É um valor de R$80 por pessoa, mas isso já está incluído a passagem ida e volta para São Paulo e também o convite da feira. Então, quem tiver interesse pode estar me procurando lá na Associação Comercial. Perfeito. E é importante isso, né? Conhecer outros segmentos, é uma maneira, as pessoas discutem muito a questão local, né? Do funcionamento, é assim, podia ser assado, mas ver outras estruturas e entender locais que dão certo é um portfólio bacana para trazer para cá. É sim, Luciano, quando a gente começou com essa ideia da feira, né? Vamos criar uma feira, vamos fazer uma feira aqui em Batatais. Foi eu e mais acho que 5 ou 6 pessoas daqui visitar a feira em Ribeirão Preto para ver como que funcionava. Não que nós vamos fazer igual, né? Porque Ribeirão é outra realidade, mas assim, alguma coisa que está dando certo lá, por que a gente não vai tentar? Até mesmo modelos de barraca, tudo. Então a gente foi com algumas pessoas lá e deu muito certo, né, Reginaldo? Assim, o pessoal acabou... olha que legal, tiraram ideias do que estava acontecendo lá. Nós conversamos com o pessoal da organização lá. E essas feiras que tem em São Paulo, eu acho que são sempre muito bem-vindas, né? E nós lá da CE hoje, com a parceria com o Sebrae, nós temos essas missões empresariais que para os nossos associados e também para a população, eu acho que é de suma importância, porque vai lá, você vê coisa nova, tem esse pessoal de alimentação mesmo fora do lar, hoje essa feira lá é enorme. Então é o que eu falei para o pessoal, gente, de repente você vai ver um produto lá que você pode agregar na sua barraca e tá colocando lá. Então é muito importante, sim. Perfeito. E Reginaldo, quando a gente pensa aí na questão da própria feira, né, ela tem movimentado muito as manhãs aí e com uma clientela fixa já se formando, né, e já indo lá procurar aqueles produtos específicos que já sabem que encontra lá. Já sabe que encontra, exatamente. Como já faz 6 meses, então o pessoal já chega na feira já sabendo o que vai procurar. E alguns que ainda não foi, a gente sempre tem ouvido comentário que precisa ir, né? Então já está movimentando bem a feira, já está com excelente, não vou dizer assim, muito excelente movimento, mas está caminhando para um melhor. Como já está ficando grande a feira, então o espaço ali, nós estamos com 37 barracas, né? Então 37 barracas já dá um movimento muito bom e diversificando, né? E agora a gente está procurando diversificar mais ainda com outros produtos. Mesmo que a pessoa não seja produtora, mas que compra, que revende, né, que movimente o comércio, enfim, que traga realmente produtos de feira, né? E tem gente que já programa o almoço de domingo sabendo que vai passar na feira de manhã. Na feira de manhã, exatamente.
Já acorda mais cedo no domingo, já tem gente que reclama de acordar mais cedo, mas tem uns que já está acostumando já a acordar um pouco mais cedo para ir na feira de domingo, né? E já leva a sua cesta, já estamos acostumando o pessoal já levar as próprias sacolas, né? Uhum. Tem algumas ideias também lá dos carrinhos de feira para voltar, né? Que antigamente que fica bom isso aí também, né? Para poder a pessoa passear, se divertir um pouco, comer uns pastéisinhos com a garapa, né? E aí vai. Quantas barracas hoje? Hoje a gente está com 37 barracas fixas, né? Que é o pessoal que realmente está lá todo domingo. Tem algumas que deixou a gente agora nos próximos. A gente estava já nos 40 já. 40 barracas praticamente já tinha fechado a meta que a gente queria. Como essas pessoas deixaram a gente está agregando agora outras para interagir e entrar nessa feira, né? De acordo com a demanda que a Andréia falou, para inteirar as 40 barracas, para ficar bom para todo mundo. Perfeito. E Andréia, é interessante isso, né? O volume que um empreendimento de 6 meses já tem aí, né? Quantidade de participantes. Sim, Luciano, eu achei até que, graças a Deus, assim, foi um movimento bom, tá? Cada domingo está crescendo mais. E os comentários também da população de quem está frequentando a feira são bons, né? Assim, são comentários, olha, que permaneça, está todo mundo gostando. Até a nossa intenção agora para o segundo semestre é tentar fazer com que a gente traga essa feira para um outro local em um outro dia durante a semana, né? Então nós estamos estudando aí, claro que nós vamos pedir o apoio da prefeitura, né? Que graças a Deus a gente foi nós tivemos assim apoio de todo mundo ali dentro que nos apoiou. E eu acredito que vai continuar. Então, assim, é um projeto que a gente está com a intenção de trazer também para outros lugares durante a semana na cidade, né? Mas, assim, isso tudo com muita organização. Que a gente queria fazer isso já agora no início, no primeiro semestre. Mas eu falei, não, a gente não consegue... tem gente ali que não ia conseguir atender 2 dias na semana. Então, por exemplo, vamos fazer essa feira numa quinta-feira em outro local. Mas e aí? No domingo eles já estavam preparados para estar atendendo também lá outras pessoas. Então, por isso que nós decidimos esperar para o segundo semestre. Né? Porque eu falo assim, às vezes numa quinta-feira você não tem algum lugar para ir, tendo a feira, o pessoal acaba indo frequentando. Uhum. E ter essa possibilidade mais de um dia por semana é realmente importante, porque a gente também percebe isso, né? Muitas pessoas compram pela manhã no final de semana produtos para a semana toda, né? Mas quando a gente pensa num legume, numa verdura, né, tendo a possibilidade de mais dias, você pode, né, consumir um produto fresquinho com mais qualidade. Né? Com mais qualidade e mais fresco, né? Essa é a intenção nossa, de trazer a qualidade para a população. Uhum. E para agregar valor também no pessoal que produz, né? Tem bastante produtores mesmo em Batatais. E todo mundo acaba ganhando, né, Andréia? Porque o produtor consegue um precinho extra no seu produto, né? As pessoas, de uma maneira geral, vão comprar mais barato do que na média aí, e com qualidade, né? Sabendo a origem, como foi produzido. Muitas vezes a gente vê até as pessoas fazendo contato mesmo e durante a semana ligando, né? Olha, vai ter tal coisa essa semana. Isso aí, já tem um hábito nesse sentido. Principalmente o pessoal de alimentação, Luciano. Eles trabalham na feira aos domingos, né? Mas eu vejo que eles pegam muita encomenda lá no domingo para estar entregando durante a semana, né? Então também até para estar divulgando, né, o produto. Eu falo, gente, olha, ontem mesmo, essa semana a gente fez uma reunião e tem pessoas que querem entrar. Então foi o que eu falei para o Reginaldo. Às vezes a gente fala assim, não, mas por enquanto nós já estamos com 3 ou 4 barracas do mesmo produto. Mas vai se sair bem quem tiver o produto da melhor qualidade, né? E atendimento também. Então eu falo assim, a gente, porque para a feira crescer, né, a gente também não pode ficar segurando e amarrando, mas a gente faz as reuniões exatamente para isso, para estar passando isso para o pessoal. Olha, aumente o seu portfólio de produto, vê o que você consegue melhorar. Por quê? Porque as pessoas hoje, todo mundo está querendo, porque viu que a feira está funcionando,
que é um projeto que tem tudo para dar certo e crescer. Então vai ficar os bons. A Daniela perguntando se tem opção de orgânicos ou dentro da feira. Essa opção de orgânico, como é uma parte que fica muito caro, a certificação de orgânico, ainda não tem nenhum certificado orgânico, mas tem um ecologicamente correto. Por que ecologicamente correto? Justamente porque é produzido sem agrotóxico nenhum, mas que não tem o selo da certificadora orgânica. Porque é isso, né? Hoje, para ser orgânico, tem que passar por um processo de avaliação. Né? E essa avaliação fica muito caro, porque na região nossa não tem. A menos tem um CSC de Ribeirão, mas é diferente também. Eu acho que só de São Paulo, a certificadora, e do Paraná. Então, é um custo muito caro para um pequeno produtor. Então, a maioria não entra. André, para as pessoas que quiserem, nesse sentido aí, né, se associar, se qualificar para a função, como é que devem proceder? Podem estar me procurando lá na associação comercial, né? Como eu falei, eu não decido nada sozinha, tudo eu passo para o Reginaldo, depois a gente faz uma reunião, a gente se fala praticamente todos os dias, né, Reginaldo? Mas podem estar me procurando lá na associação comercial, entrando em contato comigo, né? Porque assim, de repente você não consegue entrar, Andréia, eu vou te procurar lá na associação comercial, o próximo domingo eu vou estar participando da feira, não, né? Porque a gente faz a reunião, a gente leva isso para o pessoal. E depois, às vezes, nem que você tiver que esperar aí 1, 2 meses, mas com certeza, até hoje a gente não deixou de atender ninguém. Né? Então, quem tiver esse interesse pode estar procurando. E até para que essa pessoa tenha qualificação, entenda os produtos que já tem, né? Olha, eu vou entrar com um produto novo, porque não adianta nada a gente ter 30 produtores, os 30 vendendo alface, e aí ninguém... Não vai resolver nada. É aquilo que eu comentei, né? Não adianta a gente colocar lá 30 barracas com os mesmos produtos e aí, por exemplo, o Reginaldo vende 2, o outro vende 3, chega no próximo domingo, não vai valer a pena, né? E o pessoal acaba desanimando até mesmo aqueles que já estavam com a gente desde o início. Então, esse é um cuidado que nós temos. Futuramente, a gente quer mudar esse conceito, né? Quanto mais as pessoas agregar na feira, mais abrangência de produto tem. Que hoje em dia a pessoa, às vezes, está lá no supermercado, já compra ali mesmo, né? E pronto, acabou. Agregando os produtos na feira, as pessoas começam a vir para a feira. Colocando essa durante a semana, começa a pegar o hábito de compra na feira. Aí a gente vai aumentando, né? E daí todo mundo acaba vendendo e ganhando razoavelmente bem, né? Perfeito. André, quero agradecer a participação aqui, deixar o programa sempre à disposição e a gente espera aí que cada vez mais a gente tenha, né, essa visão, né, de participação aí dos produtores da nossa cidade. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez, né, a participação da gente aqui. E assim, convidar mesmo a população para que vá lá nos prestigiar no domingo, né? A feira é aberta ao público das 7 ao meio-dia. Nós temos lá a praça de alimentação, temos o pessoal de artesanato, né? E fora o pessoal de verdura lá com verdura e legumes fresquinhos. Perfeito. Reginaldo, obrigado pela presença, pela iniciativa aí e mandar aí no seu nome um abraço a todos aí que participam, a todos os produtores que estão lá engajados com a feira. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui ajudando na divulgação e para a população saber também quem pode entrar, quem pode entrar. E os produtores de batatais que procurem a gente, a Andréia, e vamos movimentar essa feira para levar esse mais 6 meses aí com o dobro de barracas, se Deus quiser. Sem dúvida. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da programação da TV Brasil e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.